Letícia, um outro assunto que repercutiu muito agora no final dessa semana é em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. Isso porque houve um recuo do governo norte-americano e retirada aí de parte de todo aquele tarifaço que a gente acompanhou, né, lá no finalzinho do mês de julho, começo do mês de agosto, que preocupou muita gente. Nós tivemos vários empresários aqui do estado do Ceará relatando prejuízos assim alarmantes. E agora vem uma notícia boa, principalmente para o nosso setor de agronegócios, né? Então, gostaria que você tratasse desse assunto também. Exatamente. Ontem, né, na quinta-feira, o Trump ele retirou o tarifaço em alguns produtos, né? Ele adicionou mais produtos a essa lista que não está levando esse tarifaço. Alguns desses produtos são café, alguns cortes de carne bovina, açaí, tomate, manga, banana e cacau. A suspensão ela é retroativa, então ela vale a partir de 13 de novembro, ou seja, os produtos que chegaram lá nos Estados Unidos a partir dessa data. E a gente sabe que o estado do Ceará foi um dos estados mais afetados pela essa medida do presidente dos Estados Unidos. Então, o mercado aqui está nessa expectativa de como essa nova decisão do Trump vai impactar nos negócios, né, aqui do Ceará. E para ajudar a gente a esclarecer como vai ficar as coisas por aqui, a gente recebe o Igor, né? Ele é membro do Conselho Regional de Economia do Ceará, o Igor Lucena. Boa noite, Igor, tudo bem? Boa noite, Letícia. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Pronto, Igor. Então, eu gostaria de começar te perguntando é, como que essa medida, né, vai impactar o mercado do Ceará. O que a gente pode esperar aí para os próximos meses, para as próximas épocas? Olha, o mercado do Ceará, nós temos 48% das nossas exportações que vão para os Estados Unidos. É o nosso maior parceiro comercial do ponto de vista de comércio exterior, e fomos os mais atingidos, né? Do ponto de vista prático, quando a gente pensa em produtos agropecuários, realmente é uma boa notícia, mas não é uma coisa simples e trivial. Os nossos exportadores vão ter que fazer um esforço hercúleo para retomar mercados consumidores que eles perderam com os importadores norte-americanos. E a gente tem que pensar que isso vai ter um efeito temporário. A gente não sabe se o presidente Trump vai manter essas invenções durante um longo prazo, né? Por outro lado, a gente também exporta produtos que não estão nessa lista. A gente está falando de chapas de ferro da própria siderúrgica, a gente está falando de coco, a gente está falando de feira de carnaúba e vários outros elementos que ainda estão dentro das tarifas. Então, é um alívio para uns setores e ainda uma situação complicada para outros. Obviamente, isso melhora os nossos termos de exportação, até porque no longo prazo isso impacta em empregos e receitas dentro do estado do Ceará, mas isso também nos deixa uma visão, né? Uma visão de que, do ponto de vista nacional, a gente tem que fazer um dever de casa, significa regulamentação do lobby, né? Nós sofremos radicalmente porque não temos nenhuma regulamentação do lobby. O lobby é uma coisa legal no Brasil, enquanto no resto do mundo é legalizado. E fica uma espécie de dever de casa. A gente vai esperar ficar sentado até que isso ocorra de novo. Essa guerra comercial, ela não acabou por causa disso. Ela pode voltar a qualquer momento. Então, é o momento da gente pensar como a gente vai criar estratégias para que, se isso ocorrer de novo, os impactos não sejam tão radicais como a gente viu. Obviamente, como eu disse, é um alento. A gente vai ter que esperar agora saber quais números vão ser impactados do Ceará. Obviamente, camarão e vários outros produtos, mel, vão ser analisados dentro dessas novas tarifas, porém é importante dizer, isso não significa que resolvemos todos os problemas. Esse mundo está muito mais complexo do ponto de vista geopolítico, a gente tem que aproveitar esse momento para impedir que novas tarifas ocorram dentro do nosso país. Igor Alânio Pereira aqui falando. Você citou camarão e mel, né? Seriam esses os itens com um alívio imediato mais significativo para o estado do Ceará? Ou teria algum outro produto que você destacaria aí nessa lista, né, de recuo dos Estados Unidos?
Olha, o Ceará não é o camarão e mel são produtos muito importantes para o estado do Ceará. A gente não tem uma produção tão grande de café ou de suco de laranja como o resto do país, né? Mas esses são talvez dos grandes produtos importantes. A nossa produção também de tilápia, né, e peixes são importantes do ponto de vista agro e que os Estados Unidos não têm uma capacidade produtiva. Acho que esses são produtos importantes que vão ter que ser analisados com longo prazo. Não creio que a cera de carnaúba, que é um outro produto importante, esteja dentro desse segmento. A parte de minerais e aço também não está. Então, acho que esses talvez sejam os produtos mais importantes que a gente vai levar em consideração daqui para frente. Entretanto, é importante dizer que acho que o estado do Ceará tem também a fazer um trabalho chamado de paradiplomacia. Ou seja, a gente não precisa esperar Brasília para aumentar negociações. O próprio estado do Ceará pode, como outros estados fizeram, criar suas próprias estratégias, contratar escritórios internacionais para que os produtos que não entraram dentro dessa lista possam entrar em possíveis novas isenções do governo americano. Acho que aí passa, mais uma vez, por o que eu digo, uma mudança de legislação e uma capacidade do estado do Ceará de se tornar mais independente do governo federal. É isso que eu venho defendendo há bastante tempo, que os estados precisam ter mais autonomias nas relações internacionais. Porque se a gente ficar só esperando por Brasília, a prioridade vão ser as pautas de exportação dos estados do Sul e do Sudeste, não dos estados do Nordeste como o Ceará. Perfeito, Igor. E falando desses produtos que ainda estão super taxados, quais desses produtos eles são mais importantes para o Ceará, que está fazendo falta nas exportações? Não há dúvidas de que os produtos derivados de minério de ferro, produção de placas, basicamente aquela região de São Gonçalo do Amarante, o que é exportado ali é muito forte, né? São talvez uma das grandes pautas de exportação para a gente, e também a parte de calçados, né? Muitos dos produtores de calçados da região do Cariri que mandavam para os Estados Unidos, eu tenho até relatos de empresas que estão tendo que exportar para outras regiões, como, por exemplo, Colômbia, países na América Central, e depois remandar esses produtos para a região dos Estados Unidos para poder fugir do tarifaço. Então, acho que o setor de calçados é um setor importante que está sendo impactado, o setor de ferro e produtos derivados da parte siderúrgica são pontos que são fundamentais. E o setor de flores, né? A gente tem uma capacidade também de exportação de flores muito grande, mas esse setor ainda está impactado por essa questão das tarifas. Nós estamos conversando com o Igor Lucena, conselheiro do Corecon do Ceará, aqui no Verdinha Notícias, trazendo análise e reflexão a respeito desse recuo dos Estados Unidos, né, retirada aí de parte do tarifaço que foi colocado para produtos exportados do Brasil, né, que entram no território norte-americano. Igor, já dá para a gente ter uma expectativa em relação ao fim desse tarifaço? Tivemos aí recentemente conversas, né, entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, o presidente Donald Trump elogiando o governo Lula, aquele cenário de que tudo aparentemente caminha para uma solução, mas a gente pode esperar na prática realmente isso? Olha, eu discordo um pouco dessa visão. Eu tenho uma visão muito crítica. Eu acho que o trabalho da diplomacia brasileira foi muito fraco em relação a isso, e talvez tenha sido o último lugar do Brasil teria sido a diplomacia brasileira nessa resolução de diminuição de tarifas. O que realmente impactou o presidente Donald Trump para diminuir isso, como ele já havia feito com outros países que são produtores de commodities, é a sua própria popularidade dentro dos Estados Unidos, que estava abaixo dos 32%, 34%, e que ela está sendo impactada diretamente por produtos do dia a dia do norte-americano, como suco de laranja, café, produtos que são da pauta de exportação brasileira e que são produtos onde nós somos grandes produtores mundiais. E que sem a nossa capacidade produtiva, esse preço não cai no mercado norte-americano. Então, eu vejo que muito mais foi um reflexo interno dos Estados Unidos do que, de fato, de uma posição de alinhamento e de resolução com o governo brasileiro. Por isso que eu digo de uma maneira muito aberta que, se essa situação se alterar nos Estados Unidos,
a possibilidade do presidente Trump voltar com tarifas é muito grande, como ele está fazendo com a China, como ele fez com a Índia, como ele fez com a Coreia, com o Japão e Coreia do Sul, onde tarifas foram retiradas e colocadas de acordo com o bel prazer e com as negociações futuras. Então, é necessário que haja um alinhamento e um interesse. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se o governo brasileiro avançar muito forte, por exemplo, na regulamentação de Big Techs, que é de fundamental importância e a base de apoio do governo Donald Trump, a probabilidade de voltarmos com as tarifas e ainda maiores é muito grande. Então, as tarifas serão utilizadas como instrumento de pressão política do governo Trump durante muito tempo, durante todo o seu mandato. Então, eu acho que o que a gente tem uma visão, eu acho que foi muito bem feito, foi o trabalho feito pelas associações comerciais brasileiras e o lobby que essas associações fizeram nos Estados Unidos, contrataram empresas americanas para fazer negociações, e essas negociações se adaptaram com um cenário político norte-americano adverso para o presidente Trump. Mas eu acho que o governo brasileiro precisa sair um pouco dessa questão ideológica e entrar num pragmatismo, porque a gente não pode cantar vitória agora. A probabilidade dessas tarifas voltarem é muito grande. Entendi. Igor, e assim, então nesse cenário, o que é que fica de aprendizado para o Brasil e para o Ceará? Olha, para o Brasil é muito claro. Nós precisamos ter uma política externa que não seja baseada em ideologia. Ou seja, a política externa brasileira tem que ser voltada para o pragmatismo e para realizações de negócios. Isso vem se tornando um pouco mais real nos últimos meses. Eu acho que o Brasil está começando a aprender isso, mas isso não é de hoje, isso não é desse governo nem do governo passado, são de vários governos. Segundo ponto, a necessidade de que a organização do lobby, ou seja, o setor privado, defender seus interesses dentro da lei, como é feito na União Europeia, como é feito nos Estados Unidos, precisa ser regularizado no Brasil para que os investidores privados possam se defender de ações comerciais. O que fica muito claro para o Ceará e para o Brasil é que o mundo inteiro está se organizando entre setor privado e setor público para defender os interesses nacionais do ponto de vista de uma guerra comercial que vai se tornar mais intensa, e o Brasil está parado no século passado, onde apenas uma relação diplomática ou de princípios históricos resolveriam todos os problemas. E isso não é uma realidade. O Brasil precisa entender que o mundo mudou, o mundo não está mais multipolar, o mundo está se negociando passo a passo, interesse a interesse, e se a gente não tomar essa mudança de atitude do ponto de vista geoeconômico, a gente vai ficar à mercê de outras situações como essa. E para o estado do Ceará, acho que a resposta é não ficar dependendo única e exclusivamente de Brasília. Estados como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, se organizaram em missões, se organizaram em negociações independentes para defender as suas indústrias sem depender do governo federal. E a gente pode fazer o mesmo. Igor, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece todo o seu tempo e a sua entrevista. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Letícia do Vale, muito obrigado, minha amiga, mais uma vez pela sua participação, viu? Sempre muito didática aqui no nosso Verde Notícias. Eu que agradeço. Boa noite, Alane.